Livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 16. Todos acharam? Amém? Isso. Eu estou usando a versão NVI, tá, irmãos? Então, se houver alguma diferença, é por causa da versão. Diz assim o versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao abizerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Numa outra versão, esse versículo fala assim, irmãos, esse versículo 15. Ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Curva sua cabeça, irmão, comigo, e vamos orar mais uma vez, por gentileza. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos entregar essa reflexão nas Tuas mãos, ó Pai. Assim como Tu já colocaste no meu coração, possa transmitir ao coração dos Teus filhos, para que todos possam entender qual o seu chamado, qual o chamado de Deus para a sua vida, ou até mesmo aqueles que Deus está chamando, que nesta manhã o Senhor possa falar poderosamente. Amém. Irmãos, nós observando aqui o capítulo 6, todo o capítulo 6, nos primeiros versículos do capítulo 6, nos é contado como estava a situação de Israel naquele momento. Como estava Israel diante de Deus. Israel, simplesmente por causa da sua desobediência, Israel estava sob um jugo muito pesado dos midianitas. Muito pesado. E, se os irmãos observarem, eles já estavam há 7 anos sobre esse jugo. De forma que os midianitas saqueavam todas as suas plantações, todos os seus animais, não deixando nada. Ao ponto que Israel já estava falido. Tudo que se plantava, tudo que se criava, tudo que tinha de riquezas era roubado, era saqueado. Ao ponto dos midianitas já construírem tendas ao redor de Israel para que fosse mais fácil de observar. Cresceu, rouba. Eram como uma nuvem de gafanhotos, conforme diz a Bíblia. E, irmãos, o povo de Israel, nesse momento que eles viram que eles praticamente estavam falidos, lembraram-se de Deus e começaram a clamar a Deus por socorro. Então, para salvar o povo de Israel, Deus manda um anjo para falar com Gideão. Conforme no versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofrá, que pertencia ao bezerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Você observa que Gideão, aqui aparece o nome dele e o nome do pai dele, um homem de família, um homem que pertencia a uma classe. E
de uma forma, quando o anjo foi encontrar ele, ele estava malhando trigo, que era justamente a base da sustentação do povo de Israel, porque ali fazia pães, bolos, fazia parte, era um alimento principal. Só que, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o anjo encontra Gideão, ele estava malhando trigo dentro de um tanque de amassar uvas. E aí eu vou falar uma coisa para você, trazendo para os nossos dias de hoje. Muitas vezes você não se sente saqueado. Muitas vezes você não se sente enfraquecido. Muitas vezes você não se sente até mesmo roubado com tudo que está acontecendo na sociedade. E aí, irmãos, observa que eu acho que Gideão era brasileiro. Principalmente carioca. Sabe por quê, irmão? Ele foi aplicar jeitinho. Ele foi aplicar um jeitinho. Sabe aquela situação? Tá tudo ruim, mas deixa eu ver se eu consigo fazer desse jeito. Sabe quando você você se conforma e tenta se adaptar. Tá ruim, então eu me conformo. Não, tá ruim, não tem jeito, não vou mexer com isso. Então agora eu vou procurar um jeitinho para me adaptar. Então eu acho que, mesmo ele sendo filho de Joás, sendo da tribo de Manassés, ele tinha um lado brasileiro e carioca, quem sabe? Não acontece isso com a gente? Sim, irmãos? Eu sou meio interativo, tá, irmãos? Eu vou falando com a igreja e vou conversando com a igreja e pregando. Então eu digo para vocês o seguinte: ele estava procurando um jeito, porque se ele fosse malhar o trigo da forma normal, alguém aqui já viu malhando trigo? Também pode ser parecido com você faz com feijão. Tem as vagens, e você começa a bater. Então eles usavam o malhar trigo, era uma forma de você pegar uma vara num local aberto, onde você podia bater e ir soltando as sementes do trigo. E depois recolhia essas sementes. Geralmente com uma vara grande. Agora você imagina um tanque, aonde o pessoal amassa a uva. O processo é totalmente diferente. A situação é totalmente diferente. Praticamente, Gideão estava escondido, fazendo aquilo ali escondido. Gideão estava dando um jeito, porque ele tinha que manter a sua casa. Ele precisava alimentar a sua família. E se os midianitas vissem ele fazendo qualquer tipo de trabalho, aonde envolvia a sua lavoura, desciam e vinham roubar, vinham saquear. Então ele precisava dar um jeito. Só que nesse momento, Deus olhou e mandou um anjo para conversar com Gideão. E aí nós vamos observar que começa um diálogo entre o anjo, que representava Deus ali, e Gideão. Nós vamos observar que a forma que Gideão estava e o clamor de Israel começou a incomodar Deus, e Deus planejou uma forma de resolver o problema. Fala para o seu irmão: Deus planeja. Deus planeja, meu irmão. Deus planeja. E já digo para os irmãos o seguinte: é melhor os planos de Deus do que os nossos. É muito melhor. Então o anjo do Senhor, versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Vocês observem que Deus, só nesse ponto aí, já está dando uma certeza para Gideão. Deus está com você. Irmão, nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão deixando de acreditar que Deus está com elas. Nós estamos vivendo um momento que muitos estão sendo colocados em dúvida da sua própria fé, diante das ocorrências. E vou dizer para os irmãos, Gideão estava da mesma forma. Gideão estava da mesma forma. Mas o anjo já chegou com uma afirmativa: o Senhor está com você.
Amém. Além de estar com ele, ainda o qualificou poderoso guerreiro. Poderoso. Reconheceu como ele era um guerreiro e poderoso. Irmãos, Deus conhece você. Deus sabe todas as suas qualidades. Sabe por quê? Você é criatura e Ele é criador. Deus sabe do seu potencial. Deus conhece o seu íntimo, porque como diz o Salmo, Ele nos sonda todos os dias. Quem formou você no ventre da sua mãe foi Deus. Então Ele tem certeza de quem você é. Mas Gideão precisava escutar isso naquele momento, porque Gideão estava desacreditado, assim como todo o povo de Israel. E ele precisava ser tocado a fundo naquilo que ele era, na sua essência, guerreiro. Porque, irmão, quando a pessoa tem essa essência de guerreiro, é difícil para ele aceitar, se curvar e obedecer determinadas situações que são impostas. Porque na essência dele, ele quer lutar, ele quer continuar, ele não aceita. E nós, como os guerreiros de Deus, às vezes estamos aceitando muitas coisas que estão sendo impostas pelo mundo. Estamos sendo massacrados, às vezes, com as situações. O versículo 13 diz assim: Ah, Senhor, Gideão respondeu. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Por quê? Quantos porquês nós temos nas nossas vidas, irmãos? Quantos dias que você às vezes bate aquela reflexão e você fala assim: meu Deus, mas por que isso? Qual o motivo, qual a razão, qual é a origem disso tudo? E aí continua o versículo: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Nessa vivência como pastor, às vezes eu recebo pessoas falando assim: ah, pastor, como era bom tal época era assim, porque Deus fazia isso, Deus fazia aquilo, Deus fazia aquilo. E a pergunta que eu sempre tenho para as pessoas: quem mudou? Você ou Deus? Quem mudou? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alguém tem dúvida disso? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não mudou. Nós mudamos. Nós estamos mudando. Se você observar, versículo 1 de Juízes 6, diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Porque se você retornar, eu gosto do contexto, irmão, porque nada acontece por um acaso. No capítulo 5, o final diz que a paz durou 40 anos, quando era na mão do outro profeta. Então, na verdade, Israel estava vivendo momentos de oscilações. Tempos de crise, tempos de bênção. Tempos de crise, tempos de bênção. Por que a crise? Porque eles abandonavam os conceitos, eles abandonavam os mandamentos de Deus. Remetendo aos dias de hoje, muitos de nós estamos passando por problema ou perecendo porque estamos abandonando os conceitos e os mandamentos de Deus. E isso Deus reprova. Nós, como homens, tentamos justificar todas as formas. Nós tentamos nos justificarmos. É normal nós darmos desculpa. É normal nós tentarmos tirar a culpa de cima de nós. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Gideão até usou como ferramenta essa desculpa.
Só que ele usou uma ferramenta de até mesmo questionar Deus. Questionar Deus. Porque diz assim, onde estão as suas maravilhas? Questionando diretamente Deus. Agora, se você observar, do ponto, os israelitas chegaram à pobreza, justamente porque eles, mais uma vez, pecaram e Deus reprovou. E então, automaticamente, os israelitas sabiam que eles estavam passando por aquilo ali, porque Deus havia reprovado. Eles sabiam onde eles estavam pecando. Eles sabiam o que eles estavam fazendo de errado. E deixa eu falar para você uma coisa, irmão. Nós sabemos quando erramos. Amém? Nós sabemos quando estamos entristecendo Deus. Porque o Espírito Santo, ele está sempre do nosso lado e ele vai conversando com a gente, vai falando, meu filho, por que você está fazendo isso? Por que você está tomando esse caminho? O Espírito Santo está nos orientando, mas às vezes a gente persiste em errar. Persiste em errar. Mas Gideão sabia e ele precisou questionar. Assim como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça e por meio de redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos e essa redenção é somente através de Cristo Jesus. Sabemos quando pecamos e sabemos como retornar. Sabemos quando erramos e sabemos como retornar. Pedindo perdão, pedindo graça. E eu já quero aqui deixar uma situação bem clara, já falando para você, porque esta reflexão é sobre o seu chamado de Deus. E eu não sei se nesta manhã nós temos pessoas aqui dentro, eu conheço algumas pessoas, não sei. Quem sabe você precisa hoje já começar a pedir perdão a Deus, para que Deus venha retornar com o seu chamado ou reafirmar o seu chamado. Que essa reflexão comece, irmão, a trabalhar no seu coração através do Espírito Santo. Que Deus possa estar tratando tudo o que há de necessidade em você. Porque nesse diálogo aqui, Gideão começou a ser tratado. O versículo 14 diz assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? De início eu já vejo o seguinte, meu irmão, Deus insistindo naquilo que ele planejou. Mesmo que Israel estivesse todo errado, mesmo que Gideão estivesse ali colocando o seu questionamento, Deus permanece na sua posição para cumprir o que ele estava planejando. Deus não muda. O seu propósito é a sua confiança, porque ele conhece a criatura. Sabe por que Deus insiste em você, meu irmão? Porque ele te conhece. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe do que você é capaz. Então ele insiste. Deus vai estar sempre insistindo conosco. Porque nós, como criatura, nós preferimos, às vezes, dar um passo atrás. Mas Deus quer justamente que nós demos um passo à frente e se apresente a Ele. Dessa forma, irmão, Deus tinha um propósito especial para o envio de Gideão. Pois ele sabia que não conseguiria somente na sua força. Não conseguiria. Mas Deus precisa se mostrar para eles quem era o Senhor. Irmãos, na força natural, deixa eu falar uma coisa para você. O chamado de Gideão já estava condenado. Já estava condenado. Mas Deus insiste naquilo que ele planejou. E mais uma vez, Gideão no versículo 15 diz assim, e ele disse, ai meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai.
Gideão foi persistente, irmãos. Permaneceu no seu questionamento, permaneceu na sua fraqueza, e nós podemos observar que nessa situação aqui, quando esse anjo está debatendo com Gideão, mesmo Deus lhe dando todas as condições, ficou claro que Gideão, ele era um homem de visão limitada. Um homem de visão limitada, não via as coisas que Deus queria fazer, não abria os seus olhos para o horizonte. Da mesma forma, ele não reconhecia o seu chamado e, principalmente, de todas as formas, ele tentou fugir. Será que nesta manhã você não começa a identificar? A sua visão está limitada ou está ilimitada? Nesta manhã você começa a observar. Você reconhece o seu chamado? Ou você tenta fugir? Outra coisa que nós conseguimos ver, insegurança. As pessoas se sentem inseguras quando Deus chama. As pessoas se sentem incapazes de realizar uma obra que Deus pediu para ele realizar. E aí vem a pior característica de Gideão. Ele não se reconhecia e não se valorizava. Complexo de inferioridade. Menor, e eu sou menor. Mas se você observar no longo da história das Escrituras, Deus está sempre buscando o menor para capacitar e tornar ele grande. Deus está sempre buscando o menor. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Não somos nós que temos que aparecer. Não somos nós que vamos fazer nada. Quem vai fazer tudo e a glória pertence a Deus. Não somos nós, irmãos. Nós somos servos, nós somos criaturas, nós somos aquilo que Deus projetou. Nosso dever é se apresentar. Então, irmão, nesta manhã, se você se acha uma visão limitada, se você não está reconhecendo, se você se acha inseguro, se você se acha incapaz, se você não reconhece o chamado, se você não se valoriza, se você se acha o menor da sua família, deixa eu falar uma coisa para você. Deus conhece você no seu interior, Ele sabe o que Ele está te chamando, é porque você é capaz. Você é capaz, irmão. Ah, eu não sei louvar. Vamos capacitar, Deus vai capacitar. Ah, eu não sei pregar. Deus vai te capacitar. Ah, eu não sei orar. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar, meu irmão. Quando Jesus Cristo falou, ide pelo mundo, pregai o meu evangelho, Ele não estava chamando capacitados. Ele estava chamando justamente os menores. Venham os menores, porque são esses que eu quero. São os menores. Assim foi com Davi, assim foi com Samuel, assim foi com o próprio Gideão. Quantos heróis da galeria de Deus? Moisés, quem era Moisés? Gago. Quantos exemplos nós temos na galeria dos heróis de Deus, que eram os menores, eram os rejeitados, eram os problemáticos, mas era aquele ali que Deus queria transformar e tornar em bênção para a sua obra. Versículo 16 diz assim, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como fossem um só homem. Um só homem. Irmãos, o desafio de Gideão era muito grande. Porque liderar Israel na batalha contra os midianitas, que eram uma multidão, a Bíblia fala como nuvem de gafanhotos. No mínimo, Israel estava em choque e totalmente desestruturado. Então, nesse momento, você pode ver que é o seguinte, Gideão estava como? Cheio de medo e em desespero. Muitas vezes nós ficamos assim, diante de um problema grande, amedrontado e desesperado,
Porque nós somos fracos. Nós temos as nossas fraquezas. Nós temos as nossas fraquezas. Porque se você observar, olha só, e Deus, depois disso tudo aqui, Deus começa ainda a fazer todo um trabalho com Gideão, para mostrar que quem ia para a guerra não era Gideão, era Deus que estava na guerra. A história continua depois do versículo 16 e vai falar o seguinte, que Gideão conseguiu 32 mil homens. 32 mil homens. É muita gente, meu irmão. É muita gente. É metade do Maracanã lotado. Só que na primeira prova, Gideão fala assim como Deus ordenou, os medrosos aqui voltem para casa. Só aí já perdeu 22 mil. 2/3 já foram embora, só ficou 10 mil. Só ficaram 10 mil, irmãos. Pior ainda, depois quando bota o pessoal para beber água no rio, Deus já fala assim, separa só os que fazem como cachorro, como lambe, os que pegam, abaixam, está fora. Sobrou 300. Aí foi loucura total, aí foi desespero. Aí foi desespero, irmão. Gideão foi aquele que fez a prova da lã, botou a lã para poder vir o orvalho. Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, a lã vai estar molhada e o restante vai estar em volta tudo seco. Aí viu, ao medo, vão fazer de novo, Senhor, só para confirmar, só para garantir, vai. Agora muda, tudo em volta molhado e a lã seca. E Deus faz. Todas as confirmações que Gideão precisava, Deus fez. Irmão, Deus está fazendo todas as confirmações na sua vida. E você às vezes não está querendo fazer, você não está querendo ir no ID de Deus, você não está querendo entender o que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. O que está faltando para Deus confirmar na sua vida, meu irmão? O que está faltando? São as perguntas que nós temos nessa reflexão. E diante disso tudo aqui, você vai observar, só sobrou 300, e agora? Você não ficaria com medo? Você não ficaria em desespero? Todos nós ficaríamos, irmãos. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Gideão, ele estava acreditando na força humana. Mas a lição dada por Deus foi totalmente diferente. Gideão estava confiando no braço, na sua força. E Deus fez tudo diferente. Ele mostrou ao servo que a batalha não era de Gideão. A batalha era de quem? Do Senhor. A batalha era do Senhor. Por isso Deus afirmou lá no versículo 16 que os medianitas seriam entregues e derrotados como fosse um só homem. Um só homem. Um só homem bastaria. Irmãos, Deus não precisava de um grande contingente. Deus precisava de homens valentes, com disposição. E trazendo para os nossos dias de hoje, infelizmente, na casa de Deus está faltando homens valentes. Está faltando. Sabe aquela diferença entre a quantidade e a qualidade? Sabe aquela diferença entre a quantidade e a disposição? Sabe aquela diferença entre a vontade de querer vencer e se acostumar com tudo que está acontecendo? São os homens de Deus que Deus está chamando. Homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus. A batalha liderada por Gideão, ela foi vencida porque ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. Principalmente escolhendo os homens para a batalha. Ele confiou, Senhor, é 300, então eu vou com os 300. São os 300, Senhor, eu vou com os 300. Os 300. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando Deus te chama, quando Deus te envia, Ele garante a vitória.
Porque no versículo 16 ele falou assim: eu estarei com você. Jesus Cristo, quando subiu aos céus, falou: vou deixar o Consolador, porque eu estarei com vocês. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos ociosos. Nós não estamos soltos no mundo por um acaso. Não, nós temos um Consolador que está conosco todo o tempo, nos guiando, nos abençoando, nos liderando, nos dando força para continuar. Nos dando força, irmão, para continuar. E nós vamos aprendendo com essa passagem aqui, quantas coisas aconteceram na vida de Gideão, porque Gideão simplesmente ele poderia falar assim: ô anjo, olha só, procura outro, eu não. Vai outro, bate naquela outra casa ali, de repente aquele guerreiro lá, ó, é nota 10. Gideão simplesmente estava tentando fugir do chamado de todas as formas. Usou de todas as artimanhas como homem, tentando se justificar que aquilo ali não era para ele. Tentou de todas as formas se esquivar daquilo que Deus... Só que Deus, quando quer, meu irmão, olha só, Ele vai mandar até mesmo um anjo para falar com você. Quando Deus quer cumprir o planejado, Ele manda até o anjo. Será que na sua vida está precisando vir um anjo conversar pessoalmente com você? Será que na sua vida você está precisando de algo especial de Deus para você entender o que Ele quer na sua vida? Essa igreja aqui é uma bênção, meu irmão. Sabe por que é uma bênção? Eu já estive com várias pessoas de origem daqui, e que mesmo não estando aqui, são bênçãos em outros lugares. Então, quando a igreja é uma bênção, ela é celeiros, e ela vai produzindo e vai demandando, e pessoas estão em outro lugar falando da palavra de Deus. Pessoas que elogiam a igreja, mesmo quando ele vai para outra, ele fala assim: olha, aquela igreja foi uma referência na minha vida. Olha, aquela igreja ali, o pastor cuidou de mim. Olha, irmãos, vocês são umas bênçãos. Vocês estão entendendo o chamado de Deus na vida de vocês. Mas Deus quer fazer algo mais na vida de vocês. Por isso Deus te trouxe aqui nesta manhã. Confesso aos irmãos que durante a semana, quando eu recebi o convite, falei: eu ir lá? Mas Deus tem um propósito. E nós não podemos rejeitar a nossa missão de forma alguma. Não podemos, meu irmão. Não podemos. Lições que nós tiramos com essa história aqui de Gideão. Primeiro, confie no Senhor acima de qualquer coisa. Ele sabe o que faz. Confiança. Nós precisamos ter confiança. Sabe aquela situação assim? Entrego tudo nas mãos de Deus, principalmente as nossas ansiedades. Tem alguém ansioso aqui? Esse entregar nas mãos de Deus e confiar, meu irmão, é uma luta que você tem diária. Você tem aqui dentro de você assim: Senhor, eu preciso me libertar dessa ansiedade. Então toma, Senhor, e resolve do jeito que o Senhor quer. Outro item: não tenha medo de ir adiante, mesmo que a batalha seja grande. E agora eu vou perguntar bem... Tem algum medroso aí? Seja sincero, irmão. Pode ser sincero, irmão. Tem medroso, a gente já levantou a mão. Nós somos medrosos de natureza. Sabe por quê? Desde cedo sua mãe fala assim: ó, não vai lá não, que lá está escuro, hein? Ó, o homem do saco está ali, hein? Ó, cuidado, hein? Cuidado. Quando você não tem medo, o medo é imposto em você. O medo é imposto em você. Então nós precisamos entender que não devemos ter medo, mesmo que a batalha seja grande. Sabe por quê, irmão? A batalha é grande, mas quem é maior? O seu Deus ou a batalha? O seu problema ou o seu Deus? Nós temos que nos autoafirmar o tempo todo: o meu Deus é grande e Ele está sobre todas as coisas. Você tem que se autoafirmar, irmão. Você tem que se autoafirmar o tempo todo, para não ter dúvida.
para que não haja em algum momento, nenhum momento de dúvida na sua vida. Terceiro ponto, nem todos os que estão ao seu lado são valentes como você, irmão. Nem todos. Então, às vezes, você vai querer assim, cobrar até mesmo do seu irmão ou da sua irmã, quem sabe até da esposa ou dos filhos, ser valente e corajoso, só que a natureza dele é outra. E a gente precisa ter paciência. Quem sabe incentivá-los, ajudar ele a se erguer, ajudar ele a crescer novamente. E para que nós venhamos encerrar, Deus sempre dará a vitória àquele que ouve a sua voz. Você tem dado ouvido à voz de Deus? Você tem dado ouvido à voz de Deus, meu irmão? Então agora eu vou deixar uma pergunta para a sua reflexão, que é o tema desta mensagem. Quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu no reino de Deus? Valente, corajoso, atendendo o chamado, ou ao contrário? Eu entendi que o meu convite vir aqui é para reafirmar o que de repente o pastor Renato já vem pregado e convidado você para o chamado de Deus. E por isso eu queria pedir vocês que ficassem de pé. Eu não vou convidar as pessoas à frente, quem quer ser valente, quem não quer, nada disso. Mas aí é onde você está. Nesta hora, Deus está falando com você para confirmar o seu chamado, o chamado de Deus para você. Eu não sei se Deus já mostrou, se alguém já conversou com você. Eu não sei se Deus já apareceu em sonho para você. Não sei se Deus já deu todas as afirmações que você precisa para atender a missão que Deus quer na sua vida. Uma coisa é certa: Deus não está te preparando para você viver somente aí neste banco, nesta cadeira, nessa almofada. Todos nós temos um chamado básico: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A outros Deus quer um pouco mais. E nesta manhã, Deus precisa, quem sabe, confirmar ou reafirmar. Ou quem sabe nesta manhã Deus está falando para você: hoje é o dia do seu chamado. Quem sabe, irmão, é só você e Deus. É só você e Deus. E não tem lugar melhor para Deus confirmar que não seja o seu coração, meu irmão, na sua mente. Não há lugar melhor para você entender quando Deus está falando. Ele não está falando os nomes aqui, mas Ele poderia citar os nomes. Irmãos, entendam uma coisa: o nosso Jesus Cristo não saiu da sua glória para vir à terra em vão. Mais uma vez Ele nos deu uma chance para que nós possamos ser redimidos através do seu sacrifício. Todas as afirmações de Deus para conosco já foram feitas. Todas. Eu sei que às vezes tem pessoas que precisam até mesmo ser pegas pela mão. Tem pessoas que às vezes precisam de um toque especial de Deus. Que nesta manhã o anjo de Deus venha e toque você, se for necessário. Que nesta manhã que você tirou para celebrar a Deus como criatura, para exaltar o Criador, que seja esta manhã um convite especial de Deus para a missão que Ele quer na sua vida. Levanta-te, põe de pé, porque Deus está falando com você. Levanta-te. Levanta, meu irmão. Toma posição.
Não é para você ficar mais no tanque abaixado, batendo trigo. Não é para você ficar em local desnecessário. Deus quer te colocar na posição que Ele almeja, para que você foi criado, para que você foi gerado nesta nação. É aqui que Deus quer trabalhar a sua vida. É daqui para onde Ele quiser te levar, meu irmão. Então coloca a mão no seu coração. Começa a falar com Deus. Senhor, a minha missão, Pai. Senhor, para que eu fui chamado? Senhor, quem sou eu no seu reino? Senhor, quem sou eu no seu reino, Senhor? Quem sou eu? A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E eu pergunto, nessa igreja tem verdadeiro adorador? É você que Ele quer. É você que Ele quer. Que nesta manhã você possa entender o que Deus quer fazer na sua vida. Melhor ainda, que você possa entender o que Deus quer fazer através da sua vida. Quem sabe você foi chamado para marcar uma geração. Quem sabe você foi chamado para marcar um bairro, uma cidade, até mesmo um país. E você não quer atender o chamado de Deus. Irmãos, a sua missão não pode ser passada para outro. Por isso, Espírito Santo, nesta hora, eu quero entregar a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. Entregar os teus filhos, o coração, a mente de cada um, ó Pai. Quero reafirmar tudo que o Senhor tem colocado no coração deles. Toda a boa obra que o Senhor tem mostrado para eles estarem realizando. Quantas são as coisas que Deus traz a ideia, traz a mente. E às vezes você se vê limitado, às vezes você se vê de forma como o menor da sua casa, como o menor da casa de Deus. Mas eu quero te dizer nesta manhã, Deus está chamando os menores para que Ele possa resplandecer a sua glória sobre você. Que a mão de Deus esteja estendida sobre você, meu irmão, minha irmã. Não se preocupa. Libera o seu coração de ansiedades. Libera a sua vida para Deus. Entrega, meu irmão. Nós louvamos que nós confiamos. Então confia. Confia no Senhor, porque o mais Ele tudo fará. Tudo. Ele não disse pedaço, Ele não disse isso ou aquilo, mas Ele disse tudo, Ele cuidará. Que o Senhor nesta manhã, Senhor, confirma o chamado dos meus irmãos. Chamados, ó Deus, de inúmeras formas, mas o Senhor sabe, porque o Senhor planeja para cada um o nosso chamado. Em nome de Jesus de Nazaré. Abençoa os teus filhos, abençoa esta casa, abençoa o pastor Renato, a sua família, todos os trabalhadores dessa igreja, Senhor. Abençoa, ó Deus, o teu povo, as pessoas que estão chegando. Senhor, que as pessoas possam estar aqui num ambiente onde o Senhor está presente. Porque aonde há um teu filho, aonde há 2 ou 3 reunidos, ali está a presença do Senhor. E nós estamos sentindo a tua presença nesta manhã, meu Pai. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua maravilhosa presença em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.